João, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Eu quero que você ore pela minha vida nesse momento, pela sua vida, pela vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, para que essa palavra se torne alimento sobre o seu coração, para que você saia desse culto mais forte na presença de Deus. Amém? Pode começar orando aí de onde você está. Obrigado, Pai, porque os teus olhos revelam quem realmente nós somos. Obrigado porque diante do Senhor nada podemos ocultar. E obrigado pela paz que isso nos traz, de que o Senhor olha e vê aquilo que os outros não veem. Obrigado pelo teu amor imenso, meu Pai. Eu venho pedir nesse momento que o Senhor faça fluir a meditação dessa noite, a mensagem dessa noite, de tal maneira que cada pessoa compreenda com a clareza, que até as crianças consigam entender, meu Pai. A Tua palavra é uma espada, meu Deus, e que ela penetre profundamente em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é O Fariseu que Existe em Nós. Será que tem um fariseu aí dentro de você? Deixa eu explicar, contextualizar para você entender até em que sentido nós estamos falando disso. Irmãos, quando a gente fala fariseu nos dias de hoje, as pessoas pensam logo num sentido ruim, e na mensagem dessa noite também é num sentido ruim, mas eu quero que você entenda que um fariseu inicialmente não era algo negativo. Na época que o povo de Israel estava sofrendo uma pressão cultural muito grande do povo grego, e eles queriam interferir em vários detalhes na cultura do povo de Israel, os fariseus foram justamente aqueles que se voltaram para a palavra. Mais do que uma questão meramente cultural, eles entenderam que era a forma deles não se desviarem de Deus, e eles começaram a buscar na palavra aquilo que era a lei do Senhor, e se dedicar em cumprir completamente a lei de Deus nos mínimos detalhes. O problema, meus irmãos, é que quando Jesus veio ao mundo, esses fariseus, eles não o receberam. Embora eles fossem do povo de Deus, embora eles quisessem cumprir a palavra de Deus, eles não entenderam quando a palavra estava ali diante dos seus olhos, ou pior, o que esse texto vai mostrar para a gente. Na verdade, eles entenderam sim, e por isso não havia desculpa para eles. O texto que nós lemos é o finalzinho de um texto que eu já preguei algumas vezes aqui na nossa igreja, a respeito daquele ceguinho que foi curado por Jesus, e aquilo chamou muita atenção da comunidade, porque aquele homem era um cego de nascença. E como é que um cego de nascença volta a enxergar? Quando a gente diz que os fariseus sabiam, eu gosto sempre de destacar algumas coisas aqui relacionadas ao Evangelho de João.
Alguns irmãos devem se lembrar de eu ter ensinado isso em outras ocasiões. Geralmente, quando eu toco em um milagre de Jesus, no Evangelho de João, eu explico que o Evangelho de João não tratava como milagre, não trata no texto como milagre, mas trata como sinal. Por quê? Cada um desses milagres são escolhidos a dedo. Um sinal é algo que tem um significante, um significado. Há uma manifestação física que aponta para um significado maior. Então, cada uma dessas coisas que acontecem relatadas ali no Evangelho de João são sinais de que o próprio Deus estava no meio deles. Que não simplesmente havia ali um profeta, mas que o próprio Deus estava ali. O Messias esperado, o Verbo vivo, encarnado, se fazendo gente, estava ali no meio daqueles homens. Você olha o primeiro sinal, transformação de água em vinho. Irmãos, alterar cada molécula, fazer um arranjo ali de cada átomo. Ninguém poderia fazer isso por sua própria conta, só o próprio Deus. Então, quando você olha, por exemplo, para esse sinal desse texto, um cego de nascença passa a enxergar. O povo daquele contexto, você lendo isso, o texto, o restante do texto fica bem claro. Eles tinham o seguinte entendimento, que se alguma coisa acontecia de ruim com a pessoa, foi porque ela fez algo e Deus deu troco para ela. Mas e alguém que já nasceu com um determinado problema, como é o caso desse cego? Aqueles homens acreditavam que aquele homem era mais pecador que os outros, porque ele já tinha nascido em pecado. Um pouquinho antes do texto que nós lemos, a gente vê que os fariseus expulsam esse homem do templo. E o argumento que eles dizem é o seguinte: você que nasceu em pecado, está querendo ensinar alguma coisa para a gente agora? Irmãos, se eles entendiam que Deus tinha feito algo com relação àquela pessoa, não foi um acidente da vida, não foi nada, ele nasceu daquele jeito porque Deus fez, só Deus poderia desfazer. Existem vários indícios em todos os evangelhos mostrando que, na verdade, aqueles homens que estavam em alguns momentos acusando Jesus de estar operando os seus sinais pelo poder de Belzebu, eles sabiam muito bem quem Jesus era. E Jesus deixa isso claro nesse texto. Quando eles viram para Jesus e falam assim: então o negócio é o seguinte, a gente agora é cego, é? Tá jogando para cima da gente? E Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teria esse problema todo. Vamos ler aqui o texto exatamente, a fala de Jesus a respeito deles. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que isso significa, meus irmãos? Se vocês enxergam aquilo que vocês estão fingindo que não estão vendo, vocês não vão sair como inocentes dessa história. Está conseguindo entender o sentido aonde nós queremos chegar? Esses fariseus, eles sabiam da verdade, eles sabiam que a verdade estava ali diante deles. De uma forma muito simples, de uma forma muito clara, o cego vira para eles e fala: eu era cego, agora eu vejo. E ainda assim eles preferem fingir que não acreditam. E por que eles fazem isso, meus irmãos? Você vai entender o título dessa mensagem: o fariseu que existe em nós. Porque algumas dessas características existem em cada um de nós num nível maior ou menor, e a gente precisa tirar isso do nosso meio, precisa tirar isso de dentro de nós, meus irmãos. Esses homens fingiam que não estavam vendo o óbvio, porque eles estavam, como Jesus disse em outra passagem, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles estavam tão apegados ao seu status social, à opinião alheia, às coisas que eles já tinham dito e não queriam desdizer, que simplesmente eles não queriam dar o braço a torcer. Não aceitavam isso. Imagina, um daqueles fariseus voltando atrás e dizendo que, na verdade, aquele ali que eles estavam perseguindo era o Messias. O que os seus colegas diriam a partir disso?
Imagina o tipo de status que muitas vezes eles poderiam perder a partir disso. Irmãos, esses homens olhavam para realidades espirituais, porque a lei de Deus é uma lei espiritual, mas eles olhavam com um olhar do ponto de vista da carne, amando muito mais as coisas desse mundo e perdendo a perspectiva daquilo que era espiritual, daquilo que estava por trás de todas essas coisas. Queriam que fosse cumprido o sábado, mas não entendia que por trás da lei do sábado existia amor e misericórdia de Deus sobre o homem. Irmãos, todas as vezes que a gente começa a se desconectar daquilo que é o espiritual, a gente começa a se fixar em coisas carnais. E toda essa característica desses fariseus começa de alguma maneira, num aspecto ou em outro, começam a aflorar em cada um de nós. Primeira coisa que eu vejo quando isso acontece é a nossa natureza pecaminosa começar a se destacar. A gente vê que uma grande característica desses fariseus era uma coisa chamada hipocrisia. Eles são chamados por Jesus de sepulcros caiados, ou seja, tinham uma vida de uma boa aparência de santidade, mas por trás daquilo que existia era pura podridão. Isso também acontece. Cada vez que a gente começa a se enfraquecer espiritualmente, a gente não deixa de crer de imediato nas coisas que a gente acredita, mas a nossa prática começa a contradizer aquilo que nós estamos ensinando. E é muito comum a gente ver isso num tempo como o nosso, que as pessoas vivem tanto de aparência. Antigamente, as pessoas mais preocupadas com a aparência eram aquelas que tinham a visibilidade, como esses homens eram líderes. Irmãos, hoje com redes sociais, seguidores e tudo, a maior parte das pessoas vive de mostrar para o restante da sociedade como é a sua vida. E você não escolhe a pior foto para mostrar, você tira 10 fotos e escolhe uma. É assim ou não é? Não é? Essa daqui eu fiquei meio barrigudo, essa daqui eu fiquei meio narigudo. E isso não tem a ver só com a imagem, mas com toda a aparência religiosa que nós temos. Quantas vezes nesses últimos tempos eu vi situações de pessoas que defendiam a família, já viram essa? São defensores do ponto de vista político, social, ideológico, de um modelo de família tradicional e não sei o quê. Ninguém sabe, mas eles batem na mulher. Mas eles defendem a família. Estou falando de todo mundo não, tá? Estou falando de casos que eu vi. Até de pastores. Agora eu vou falar de casos que eu vi. De pessoas que eram extremamente defensoras da moral, dos bons costumes. Sabe? Até políticos, vocês viram isso. E, na verdade, tinham nada a ver com família, não tinham nada a ver com Deus. Estão usando o nome de Deus para uma porção de coisas, às vezes dentro da igreja, e são adúlteros. E estão lá pulando a cerca, traindo a mulher, mas à vista de todo mundo, se bobear, vai até para passeata defender a família, mas está traindo a mulher. E quantas situações, meus irmãos, eu vi de pessoas sendo agressivas com relação aos homossexuais, e depois a gente vai lá e descobre, na verdade, aquela pessoa é gay. Era homossexual, de fato, mas queria ter ali uma aparência de santidade de alguma coisa, farisaísmo puro. Irmãos, essas coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente está, de certa forma, talvez não para esses pecados que eu dei exemplo, mas para muitos outros, propenso a isso, toda vez que a gente começa a deixar de ser espiritual e começar a dar vazão à carne, a se preocupar demais com as coisas desse mundo. E aí, meus irmãos, incoerências diversas começam a aparecer em nós. A gente está vivendo situações de grandes polêmicas, não é? E eu vejo que até muitos irmãos têm se estranhado, isso já vem há alguns anos, por conta de toda a polarização política, ideológica que o nosso país vem enfrentando, e isso não tem como, acaba atingindo famílias, não é? Acaba atingindo comunidades, igrejas, amizades, pessoas que caminhavam juntos, de repente começam a se estranhar, por se apegarem demais a certas coisas.
Mas olha se não tem uma incoerência em muitas dessas coisas que as pessoas estão reclamando. Vou dar um exemplo. Domingo eu disse aqui a respeito da situação de Davi, não é? Entre escolher um período de fome ou das pessoas morrerem num curto período de tempo, e fiz uma leve comparação com aquilo que o Brasil está vivendo. Isso desperta paixões nas pessoas. E eu vejo muitas pessoas alardeando, brigando e falando que, porque a crise econômica, que esse governo não devia ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, que vai vir fome, que está acontecendo fome, tem um monte de gente passando dificuldade. Mas deixa eu falar para você que tem esse sentimento dentro de você. Eu também tenho. É terrível a gente ver essa situação toda. Isso ultrapassa o campo político. Quantas pessoas passando necessidade você ajudou nesse tempo? Porque é fácil se indignar com a fome do país, tuitando, postando coisas, comentando coisas nas redes sociais, falando nas rodas de conversa, falando no WhatsApp, no grupo da família, porque a fome, isso que aquilo. Quantas pessoas você ajudou? Será que o seu coração não está se transformando? Vou falar aqui uma expressão pesada, mas entenda com todo amor e carinho. Será que você não virou um fariseu safado e nem percebeu? Porque são situações diferentes, mas a raiz é a mesma. Você enxerga o problema. É claro que você enxerga o problema, mas você finge que não vê. Eu vou um pouco além agora. Vai cacetando para todo lado, meus irmãos. Olha só. A gente fica indignado com a situação das mortes. A gente pensa que tanta coisa poderia ser feito para impedir isso, que de repente um caminho para cá, para lá, coisas poderiam acontecer. E está certo, a gente tem que se preocupar mesmo, tem muita gente sofrendo, e eu sou uma dessas pessoas que se angustia com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem coisas muito mais sérias do que a pandemia. Para você que se diz cristão, para você que diz que sabe das coisas espirituais, porque para a gente o morrer é lucro. Irmãos, tem uma porção de gente vivendo, caminhando para o inferno e morrendo já encomendado para o inferno, que é muito mais grave do que qualquer pandemia, do que qualquer fome, se você entende que isso se trata de eternidade. Irmãos, isso é uma coisa tão séria. Jesus morreu na cruz, meus irmãos, para livrar essas pessoas do inferno, da condenação. É terrível nos dias de hoje você falar de inferno, parece que você está sendo um religioso fanático, mas meus irmãos, Jesus ensinou a respeito disso. A salvação é para todo aquele que crê, e gerações estão indo embora para a perdição eterna, porque não creem. Isso é muito maior e não te angustia tanto quanto a pandemia. Não faz você perder o sono, como as crises que nossa nação está vivendo. Não quero menosprezar a dor de ninguém, muito pelo contrário. Nós temos que sentir sim a dor do próximo, nós temos que sofrer tudo isso que nós estamos sofrendo, sim. Mas eu quero que você entenda que existe algo muito maior do que isso, e talvez, por estar tão conectado às coisas dessa terra, você tenha perdido a percepção de que existe algo muito maior em jogo. Que cada vez que Deus manda uma onda de juízo sobre a terra, Ele espera arrependimento, reposicionamento. E você talvez não esteja preocupado no nível que deveria. Irmãos, quantos de nós estão ardendo com raiva diante de tantas notícias? Seja a sua fonte de notícias, seja a televisão, os jornais, a mídia tradicional, seja os grupos de WhatsApp. De qualquer lado que você olhar, notícias vão chegar que vão gerar grande indignação dentro de você. Mas será que isso realmente é coerente com aquilo que você já sabe de mundo espiritual, de palavra de Deus? O que eu quero dizer com isso?
Irmãos, o Senhor nos resgatou desse império das trevas e nos transportou para um reino. Eu quero em outra mensagem aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas entenda, meus irmãos, você consegue imaginar Jesus pregando o reino de Deus e de repente vira para os discípulos e fala assim: é porque o Senado lá em Roma que mimimi, votou isso, votou aquilo, da não sei das quantas. Você não entende que tem algo muito maior em jogo? Algumas pessoas caíram na conversa fiada da polarização, de que um dos lados é o demônio e o outro é o certo. Deixa eu te falar, o mundo jaz no maligno. Vai ler o livro de Apocalipse, vai ver o que é a Babilônia. Há governo satânico em qualquer lado desse sistema mundano que nós estamos olhando. O que nós pregamos e o que nós vivemos, nós somos resgatados para cá. Que cá é esse? É o reino de Deus muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Quando a Bíblia nos desafia, por exemplo, a orar pelos políticos, por aqueles que nos governam, por que ela faz isso? Para que haja paz. Mas para que essa paz? Para que haja pregação do Evangelho, para que o povo não vá para o inferno. Não é para que esse político tenha vitória sobre os seus adversários, os seus poderosos e suas vaidades, não. É porque existe um reino que é muito maior do que isso. Eu me lembro, há anos atrás, eu preguei uma mensagem no Natal, uma mensagem muito diferente. E era uma mensagem que o tipo de mensagem se chama monólogo. Eu me caracterizei de personagem bíblico, eu me vesti de Jesus, e eu vim aqui, e eu preguei a mensagem de Natal, como o próprio Jesus falando, mas com muito bom humor. O pessoal sabia que era o pastor e tal, lógico. E no final eu falei assim, mas eu vou voltar, tá? Essas casas de vocês, todas essas coisas que vocês têm aí, isso tudo aí vai pelos ares. E eu vou vir buscar vocês. Irmãos, teve uma irmã que se ofendeu profundamente, porque Jesus, ou na verdade eu estava falando que a casa dela ia pelos ares. Esse é o apego que as pessoas têm às coisas daqui. Tudo isso que as pessoas estão brigando, tudo isso que as pessoas estão construindo, tudo isso vai passar. Aliás, quando o trono branco aparecer, céu e terra vão fugir diante da presença daquele que vive. Eu não estou falando, mais uma vez eu digo, que a gente não deve se preocupar com as coisas e agir com relação a isso. Eu quero dizer para vocês que há uma incoerência farisaica em a gente sofrer com relação a essas coisas, enquanto tem coisas muito maiores em jogo. Em agir como se a nossa vida dependesse disso, e perder o sono por conta dessas coisas, e eu sei que está geral, e eu sofro isso também, meus irmãos. A gente começa a se encher demais de informação dessa vida. A gente começa a se encher, quando eu falo demais, é mais do que das coisas espirituais. A gente se empaturra de notícias desse mundo e para de olhar para as notícias que são eternas. Você não é desse mundo. A promessa que a Bíblia traz para a gente não é que esse mundo vai melhorando até ficar bom e Jesus volta, não. Isso tudo aqui vai pelos ares, sim. O rei, ele está voltando e ele sim vai governar com justiça. Não adianta você ficar aí afrontando amigos, parentes, achando por causa da sua bolha social que você entende alguma coisa da vida. Volta para a palavra e vai entender aquilo que realmente é importante. Não vale a pena brigar com as pessoas, a verdade vai vir. Você acha que você tem a verdadeira verdade e que o outro tem uma verdade falsa? Presta atenção, busca na verdade. Busca na verdade, sofra por isso. Venha viver o reino de Deus até as últimas consequências. É maior do que os governantes e seus caprichos, seus projetos de poder e todas essas coisas. É maior do que tudo isso. Não se angustie, não se prenda, não se corrompa por estar olhando aqui para as coisas dessa terra. Existe algo muito maior do que isso. Olha, os discípulos de Jesus tinham essa expectativa política, que Jesus fosse fazer alguma coisa com relação à opressão, às coisas ruins que estavam acontecendo sobre aquele povo.
E o tempo todo é uma patada de Jesus atrás da outra a respeito disso. Quando é o tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar aqui o reino? Eles estavam se referindo ao Estado de Israel. Não compete a você saber. O meu reino não é desse mundo. O reino de Deus está dentro de vocês. A gente transforma essa realidade, mudando os corações de dentro para fora. Existe um dos discípulos de Jesus, que o apelido dele era Zelotes, Simão Zelotes. E alguns comentaristas acreditam que é porque ele era muito zeloso com as coisas de Deus, mas a maioria concorda com o seguinte, que esse apelido Zelote faz referência a uma seita dentro do judaísmo, que era mais radical politicamente, que era mais engajada politicamente, era de uma militância política imensa. E Jesus chama essa pessoa para deixar de militar por essas causas e militar por aquilo que verdadeiramente importa, o reino de Deus. E eu quero desafiar você, independente do nível de farisaísmo que você se reconheceu nesse momento, em nome de Jesus, seja mais espiritual. Vamos buscar mais as coisas do Espírito, que a gente vai enxergar essa realidade com um olhar diferente. Vamos deixar de buscar fonte dos filósofos e dos pseudo-cristãos desse tempo que nós vivemos. E vamos buscar direto na fonte, na palavra de Deus. Você vai descobrir um apóstolo Paulo, que ele não está ali simplesmente querendo mudar o estado de Roma, querendo mudar o governo das cidades onde eles estão. Você vai ver um apóstolo Paulo lutando pelo reino de Deus. Um apóstolo Paulo preocupado com pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Um apóstolo Paulo que vira para a igreja em Éfeso e fala assim, olha, o sangue de vocês não está sobre as minhas mãos, porque eu não poupei vocês de falar toda a verdade do Evangelho. Se parece com a vida do cristão moderno, militante da moral e dos bons costumes, dos valores cristãos e coisas desse tipo, na prática. Não estou falando de discurso de internet, na prática. Não tem uma coisa muito errada, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias que Deus está chamando o seu povo para o arrependimento. Um monte de gente nesse momento está se entregando ainda mais à carne. Seja você aquele que Deus vai encontrar um coração arrependido. Vamos orar. Pai, nós não queremos ser como esses fariseus que não queriam enxergar o que estava tão simples à sua frente, que não eram cegos, mas mesmo assim não enxergavam. Meu Pai, nós queremos ter o coração simples diante do Senhor e discernir as coisas espirituais da forma como elas de fato são. Nos ajude, Pai, a nos desintoxicar de tanta bobagem que tem enchido os nossos corações. Essa geração da Tua igreja, meu Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, vem nos desintoxicar de todas essas coisas e nos encher do Senhor, nos encher da Tua palavra, meu Pai. Nos ajude a vislumbrar o reino, em nome de Jesus, meu Deus, em tudo aquilo que Ele representa, em tudo aquilo que Ele significa. Nos ajude a desejar e a amar a Tua vinda, mais do que as questões do tempo que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor, a ter o nosso coração quebrantado, não pela crise que nós estamos passando, mas pela crise que a humanidade tem, que é o afastamento do Senhor, o estar destituído da Tua glória, meu Pai. Nos ajude a chorar pelas almas, mais do que pela situação do país. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus abençoe.